Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural, um programa que analisa o comportamento humano através da cultura pop produzida. Eu sou o Vinícius Bernardes e estarei apresentando o programa essa semana juntamente com a psicóloga Deise Lima, enquanto o nosso colega Daniel Furtado não está presente. Tudo bem, Deise? Tudo jóia, Vinícius. Tudo bem, Rodrigo. Tudo bem, ouvintes. Vamos para mais um observatório. E hoje temos a participação especial, do advogado Elvio Bezerra. Ele é especialista em direito da família, na infância, na juventude. Como é que é, Elvio? Conta pra gente um pouquinho. Seja bem-vindo. Mais uma vez, é um prazer imenso participar aqui do Observatório Cultural, aqui na MAC Rádio. Então, boa tarde a todos os ouvintes e boa tarde para quem está acompanhando também a live na internet, Eu tenho uma experiência tanto no atendimento de políticas públicas, na política de assistência social e também uma experiência no meu escritório com atendimento de direito de família, infância e juventude, enfim, casos que envolvam violência doméstica, disputa de guarda. Então a gente atende bastante nesse sentido, E é sempre um prazer estar discutindo esses assuntos aqui com vocês. Bacana. Muito obrigado. Vai ser com certeza um programa muito legal na presença do Elvio, que vai ter bastante informação para trocar com a gente. Espero que para vocês também seja muito legal. No nosso programa de hoje, vamos discutir o seguinte: o amor e os relacionamentos afetivos são elementos presentes em todas as culturas. A sociedade espera e muitas vezes cobra que as pessoas se relacionem, tenham filhos e constituam família. Mas e quando essas expectativas impostas fogem do padrão? Ou mais, e quando o relacionamento chega ao fim? Com quem devem permanecer os filhos? Muitas vezes podem ocorrer desavenças, disputas de guarda dos menores, rivalidade pelo afeto e pelos bens constituídos anteriormente. Para compreendermos melhor esse e outros temas, o assunto do programa de hoje é alienação parental e disputas judiciais de guarda. Voltamos agora, pessoal, depois de escutar Era Uma Vez, da Kel Smith, uma música muito legal, muito sensível, que trata bem essa questão da infância, os direitos da infância, como que a infância pode ser uma etapa leve e uma etapa feliz da vida, do desenvolvimento humano, Fala bem como é que, às vezes a criança tem muito essa vontade de crescer logo, mas quando cresce quer voltar para o início, voltar para essa parte mais lúdica e mais descontraída em relação à vida adulta, Então, para a gente comentar agora um pouquinho sobre essa questão da infância, sobre os direitos da criança e do adolescente, dos menores, o que você pode conversar com a gente sobre isso, Elvio? Vamos lá, a infância é a principal fase da vida da pessoa humana, principalmente no quesito criatividade, enfim. É por isso que a infância ela tem uma proteção totalmente diferenciada pela legislação. Tá aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem justamente para garantir todos esses direitos. Se fala muito, o Estatuto passa a mão na cabeça da criança, é onde ficam os deveres, Mas no quesito criança, a criança ela necessita dessa proteção constante. É por isso que nós temos hoje a figura do Conselho Tutelar, que é o principal órgão de proteção da criança e do adolescente. Temos o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o conselho específico para construir políticas públicas voltadas para a infância e juventude, e toda uma rede de proteção. O próprio Estatuto da Criança ele garante o seguinte, que a proteção, a política da infância e juventude, ela se faz por um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais. O que isso significa? Que proteger a criança e o adolescente no nosso país, isso vem da Declaração dos Direitos Humanos, enfim, é uma responsabilidade de todos nós. Então, é difícil isentar o Estado, isentar o particular, ou isentar a família dessa proteção à criança. Então, o Estatuto da Criança ele começa, que é dever da família, do Estado, ou seja, de todos os órgãos, essa proteção para a criança. Eu costumo falar que criança não tem que trabalhar, por exemplo, criança tem que dar trabalho, E por isso essa proteção diferenciada, porque a criança é um ser em peculiar desenvolvimento e ela necessita desfrutar totalmente da questão lúdica na infância. Sim, bom, tem alguns fatores, que quando a gente cita fica um pouco mais claro tudo isso. Eu vou citar eles e depois eu vou fazer algumas provocações para a gente ir discutindo, Então, primeiro, a criança ela tem direito, por exemplo, à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, né, pensando no ensino, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar, né? Então, quando pensa assim, e aí trazendo um pouco da música, né, a música fala, e quando cresce quer voltar para o início, né? Eu acho uma música assim interessante, como o Vinícius falou, sensível, mas como na psicologia tudo depende, né? Tem pessoas que talvez não gostariam de voltar ao início, né? E aí eu acho que o Observatório vem com um pouco o objetivo hoje das pessoas repensarem um pouco o contexto em que as crianças estão inseridas, né? E um pouco de como é que será que está o início de todas as pessoas, né? Será que realmente, de fato, está tão gostoso assim, está tão lindo assim, né? Como você falou, é uma fase de tamanha importância que talvez define até os comportamentos futuros, né? Então, repensar um pouco isso, né? Como é que está acontecendo tudo isso, enfim. E quando se pensa em direitos, né? Vocês estavam falando um pouco mais do judiciário, eu não sei muito bem os termos, mas assim, parece tão simples, né? Quando se fala em direitos do tipo, ok, mas se precisou em algum momento pensar nisso, citar isso em algum lugar, como é que é o histórico, né? Isso tudo foi aparecendo uma vez que isso não era oferecido, então, para as crianças. É mais ou menos assim? É uma interpretação minha? Não, a história da infância, né, é uma história muito bacana de se analisar. A gente pega na Idade Média, quando a gente vê aquelas fotos nos livros de história, você vê lá pequenos adultos, a criança se vestindo como adulto. Aí depois a gente caminha mais um pouco e chega no Brasil mesmo, vamos caminhar aí séculos, né? A gente se depara com o Código de Menores, né? Que eu vou falar de menores, é o apelido mesmo do código, mas é o Código de Menores, que era um código específico para proteger criança e adolescente abandonados. E aí a gente tem a questão da institucionalização, da FEBEM, da FUNABEM, tem um momento muito grave, né? Aí vem o Estatuto da Criança, que é uma legislação totalmente avançada. A gente tem a Constituição de 88, com o artigo 227, que traz que a criança e o adolescente tem um atendimento prioritário, é prioridade absoluta em toda a política de atendimento. Ou seja, trazendo um exemplo, se tem uma concorrência entre um adulto e uma criança, a criança tem prioridade no atendimento. E depois vem em 90 o Estatuto da Criança. Nosso estatuto é jovem, né? Estamos aí com 27 anos, não tem nem 3 décadas, assim como a nossa Constituição também é jovem. E ela vem quebrar esse paradigma. Na verdade, não é... Eu até não... usar o termo menor hoje para adolescente ou para criança, ele é pejorativo, porque, na verdade, você faz uma alusão ao Código de Menores que está revogado. Então, na verdade, o direito é da criança e do adolescente. Pode ver que o Estatuto da Criança, em nenhum momento, ele traz o termo menor, justamente para não ter essa comparação. E o Código de Menor, ele era específico para essa criança abandonada, e vem o Estatuto da Criança e garante todos esses direitos que você falou para qualquer criança e adolescente. E garante até a proteção no quesito que você mencionou. Muitos não querem voltar para a infância. É lógico, às vezes é uma infância revestida de violência, de trabalho infantil, de abuso, exploração, enfim, aí vai. E é nesse quesito que chega o Estatuto para poder defender e garantir essa inocência e essa vivência que a criança tem direito de desfrutar. Legal comentar que essa questão da infância, não somente em termos jurídicos, mas em termos globais, né, ela é muito recente, se for parar para pensar. Você comentou há pouco que anos atrás, na Idade Média, e nem tão Idade Média, mais recentemente, a criança é exatamente isso. Tem vários pesquisadores, assim, não só nessa parte mais antropológica e sociológica também, né, mas na psicologia, na psiquiatria, vários pesquisadores que defendem que o início das preocupações com a infância chegam em meados do século XX, no começo do século XX, com essa questão do movimento sanitarista, assim, com essa questão das preocupações com a saúde mental. Porque até então eles eram bem isso que você falou, mini-adultos, na vestimenta, nos convívios sociais, nos traquejos sociais de maneira geral.
Então foi só assim, no início do século XX, que entra todos os pesquisadores tentando repensar na criança de maneira global, nos aspectos jurídicos, nos aspectos fisiológicos da saúde, na saúde mental, os processos cognitivos, intelectuais, tudo isso mais que deu um salto no desenvolvimento, principalmente no começo do século XX. Então são estudos bem recentes, né, em termos históricos, né? E começa a nascer aí também nessa ocasião a possibilidade de verificar que a criança precisava de uma proteção especial. Começa daí os primeiros passos, né? Embora o Código de Menores ele tem muitos retrocessos e questionamentos hoje, mas na época talvez fosse uma legislação que buscasse esse amparo, talvez na prática de uma maneira bem errada, como acontece com várias outras legislações que a gente acompanha hoje, mas na ocasião é o que tinha e buscava de certa forma, até trazendo um parênteses aí para os exageros, né, que acontecia, mas esse olhar mesmo que a criança abandonada precisava de uma proteção específica. E aí o Estatuto vem já de uma maneira muito avançada. O Estatuto no Brasil foi a primeira legislação em nível universal, em nível mundial, a trazer esse avanço meio da proteção dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. Enfim, é difícil a gente falar do Estatuto da Criança como essa legislação de proteção e tão avançada sem analisar isso que você está colocando, as características históricas da palavra infância, né? Sim. Sim, na verdade, o que vocês estão falando é que passou-se a compreender o desenvolvimento humano com um outro olhar muito recentemente em todas as áreas. Justamente. Né? Não somente, por exemplo, as crianças, como os idosos. Né? Então, a gente discutia no observatório de terça-feira um pouco sobre o envelhecimento, né? E está totalmente ligado isso tudo, né? Porque quando um termo que você usou que eu achei muito interessante foi a palavra necessidade, né? Começou-se a pensar sobre essas questões e como colocar essas questões como direito quando começaram a entender as necessidades de cada fase, inclusive a da infância, né? E quando se percebe que a criança não é um mini adulto ou que ela não é uma extensão dos adultos em que ela convive, percebe-se que ela tem outras necessidades, né? Porque todos os direitos que eu citei aqui, eles influenciam de alguma maneira no desenvolvimento de um ser humano, não somente ético ou enfim, mas no desenvolvimento físico, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento mental, enfim, em tudo que influencia para que uma pessoa cresça de uma maneira saudável, né? Então, acho que foi compreendido como necessidade, né? E quase tudo, na verdade, que foi se desenvolvendo, independente das áreas, foi pela necessidade. Se fala muito que a criança, que o adolescente é o futuro. Na verdade, a criança não é o futuro, a criança é o agora. Por isso que o Estatuto da Criança traz a proteção no sentido que criança e adolescente são sujeitos de direitos. Então, a proteção é no momento, é na ocasião, é no agora. E é errado, segundo a legislação, a gente pontuar que criança é o futuro da nação. Sim, a gente estava até conversando, né, no intervalo, que quando se fala que a criança é a extensão dos adultos, parece que só quando ela for adulto que ela vai ter os direitos dela, como se ela não fosse já um sujeito nesse momento, né? Justamente, e um outro ponto importante é que quando a gente discute de políticas públicas voltadas para a criança e para o adolescente, um pecado muito grande que se comete é não ouvir a criança e o adolescente. Então, o adolescente, a criança, tem que ter também o espaço de participação na construção política. Quem melhor para saber o que quer, o que precisa, do que a criança, do que o adolescente, né? Então, a gente peca muito em reuniões de conselho municipal, ou até mesmo os adultos ficam conversando sem ouvir o adolescente. Eu já participei de conferências que tem lá a garantia da participação de criança e de adolescente, mais adolescente nesse caso, em que eles discutem a implantação da política com ótimos resultados. E por que não abrir espaço cada vez mais para se falar nisso? É porque os reflexos são muito positivos, né? Você já começa a trazer os princípios de cidadania e da construção política muito cedo, com bons resultados para o futuro, e não deixar que eles passem a fazer isso só na vida adulta. É sinal de que alguma coisa não vai bem, que alguma coisa não funciona da maneira que deveria ser, considerando os direitos dessa pessoa como pessoa, né? Como sujeito de direitos e deveres, né? Justamente.
voltamos, pessoal, com Observatório Cultural, hoje com o tema alienação parental e disputas judiciais. Acabamos de escutar I'm Not the Only One, do Sam Smith, uma música muito legal para tratar essa questão da traição, essa questão dos conflitos conjugais. É uma música bem legal que trata desse fato. E agora nós vamos conversar agora um pouquinho, principalmente isso, que bem na introdução nós falamos. A gente sabe que existem os relacionamentos, a gente espera e torce que eles deem certo, mas e quando não dão? E quando a separação, enfim, é a saída, muitas vezes existem conflitos, né, Elvio? Você pode comentar um pouquinho pra gente como é que funciona, principalmente a partir da tua experiência como advogado, dessa parte de família, né? É muito comum eu ouvir no escritório, né? A pessoa chega, às vezes tem um determinado tempo de casado, né? E ela fala assim, meu casamento não deu certo, né? Às vezes a pessoa ficou casada por 3 anos, por 5 ou por mais. Eu costumo brincar assim, não, deu certo por 5 anos, ou deu certo por 3 anos. Agora, nesse momento, não está dando certo, mas deu certo por esse período, né? Conflitos, tem uma diferença muito grande entre divórcios ou separação que tem somente o casal, que não tem filhos, e tem uma forma de encarar um divórcio que tem filhos, né? Lógico que tem a diferença de filhos menores e filhos maiores, mas vamos pegar situações onde há crianças, né? Eu costumo falar que a melhor maneira de resolver a questão do divórcio, muitas vezes, é com a participação de um profissional da psicologia. Porque muitas vezes há o divórcio de fato, mas não há o divórcio psíquico, né? Tem aquela dificuldade, ou às vezes de um dos cônjuges entender que o casamento terminou, ou que não é possível continuar por N fatores. Então, eu sempre faço uma observação para os clientes que eu acompanho, que necessariamente eles busquem um acompanhamento psicológico ou um acompanhamento familiar naquela ocasião, de um profissional da psicologia, e aí tem o trabalho do advogado e tem o trabalho do profissional da psicologia. E outra coisa muito importante é que acabou-se o relacionamento marido e mulher, mas o relacionamento pai e mãe, quando há crianças, quando há filhos, esse é para sempre. E é nesse ponto que tem que ter bastante cuidado. Cuidado para que a criança não seja aí mais um instrumento de troca, mais um objeto para ser lidado com o conflito conjugal dos dois. Então, é a grande observação que eu faço e que nos casos que eu acompanho. Sim, na psicologia, né, a gente costuma tentar entender um pouco melhor como é que está acontecendo esse contexto e, às vezes, investigar um pouco o histórico do casal, não só da criança. Né? Porque muitas vezes, assim, entender qual é o papel dessa criança desde quando ela nasceu. Ela nasceu já com alguma função pressuposta, né? De alguma maneira, assim, ela tinha já o objetivo de unir essas duas pessoas, ou depois que ela nasceu, de alguma maneira, eles se separaram e ela assumiu o papel de culpa, né? Então, foi o que você falou. Ninguém melhor do que a própria criança ou que o próprio adolescente para mostrar um pouco melhor como é que ele vivencia tudo isso. Né? Já que a gente está falando de separação, né? Por exemplo, na música, né? O refrão da música, a tradução é a seguinte: você diz que eu sou louco, pois você sabe que eu sei o que você fez. Mas quando você me chama de amor, eu sei que eu não sou o único. Então, o que ela está falando? Que existe mais de uma pessoa, de uma possível traição, de alguma forma, e que aí, né, quando isso acontece e que envolve terceiras pessoas, não a que traiu, mas as crianças, elas sentem isso de alguma maneira e não escolheram isso em momento nenhum. Né? Isso é muito interessante porque essas crianças foram inseridas em um certo contexto que não se escolheu estar ali. Né? Então, como é que ela vivencia tudo isso? Enfim. E quando pensa, né, você falou assim, às vezes eles usam a criança de alguma maneira para atingir algum objetivo pessoal. Né? Muitas vezes essas crianças são usadas como instrumento de vingança. Né? Acho que você pode ter algum exemplo prático, talvez, que ilustre um pouco melhor isso. Né? Mas utiliza-se da criança para se vingar de alguma maneira. Por exemplo, a mãe o que é mais comum, a mãe tem a guarda de um filho e, por vingança, ela não deixa que o pai pegue essa criança no dia em que ele pode pegar. Ou pior, né? Constrói-se na cabeça da criança que, de alguma maneira,
o pai é errado, o pai é uma má pessoa, pelo simples fato de que não deu certo aquele... Não simples fato, né? Pelo fato de que não deu certo aquele relacionamento. Né? E aquilo que você falou, o casamento não deu certo. Não, ele deu certo enquanto ele durou. De agora para frente, essa criança não tem que carregar a culpa de tudo isso. Né? É lógico que as mágoas no término de uma relação é muito complicado. E não só no casamento, você presencia isso em questões de namoro, relacionamentos até curtos, né? E muitas vezes, de uma forma bem errada, a pessoa tem a outra como dela, né? Como se o cônjuge pertencesse a ela, fosse mais uma propriedade, fosse mais objeto. A gente entra até em outras esferas, até resultando em violências muitas vezes, né? Mas o que tem que ficar muito claro é que, primeiro, a criança não tem culpa de nada, né? Aí o famoso ditado, ela não pediu nem para vir ao mundo. E é por isso que a legislação traz essa proteção. E, ao mesmo tempo, ela traz a proteção para os pais. Ela traz a garantia do pai exercer a paternidade, ela traz a garantia da mãe exercer a maternidade. E não é porque a mãe tem a guarda da criança, que chamamos até da guarda unilateral, que o pai não vai exercer a paternidade. Muito pelo contrário, ele tem o dever, sim, de exercer a paternidade, né? Agora, o que eu acho bem complicado em situações que eu acompanho é justamente quando começa esse jogo de vingança, conforme você intitulou, em que a mãe ou o pai começa a usar a criança para atingir o outro. E é aí que a gente entra no tema alienação parental. Isso a lei proíbe, isso não pode ser feito, e até com graves punições ao cônjuge, ao pai que adota essa postura. Nós temos uma pergunta de um ouvinte que mandou para a gente pelo WhatsApp da MAC Rádio. Doutor Elvio, até onde vai ou pode ir a intervenção do Estado na educação domiciliar das crianças em questões polêmicas pela mídia? Vamos lá. A legislação, o Estatuto da Criança, ela começa primeiro, que é o dever da família. Então, quem tem esse dever inicial de cuidar da criança é a família. A que momento que o Estado vai intervir? No momento em que os pais não dão conta de cuidar do seu filho. Mas não dão conta no seguinte, eu não quero mais exercer a paternidade. Não é isso. Nesse ponto, a legislação traz essa obrigatoriedade. O Estado vai intervir em questões de maus tratos, negligência, ou seja, todo aquele ranking que está no Estatuto da Criança, onde a criança, que é um ser vulnerável, ele fica exposto a algum tipo de violência, da psicológica até a mais extrema, enfim, não que a psicológica não seja, ela tem a imensa gravidade, mas aí tem a intervenção do Estado. E a intervenção do Estado, ela acontece de várias formas. O Conselho Tutelar mesmo, que é um órgão de proteção, ele chega até para encaminhar essa tira, por exemplo, do convívio entre o pai e a mãe, encaminha para a chamada família extensa, que é o familiar que possa cuidar da criança, ou num caso extremo, onde a criança não tem aí ninguém da família ou alguém que possa cuidar, ela é colocada numa instituição de acolhimento institucional, e que, se aí ocorrer a destituição do poder familiar, quando acontece isso, a criança está totalmente sob a guarda do Estado, essa criança pode, inclusive, ir para a fila de adoção. Sim. Respondido? Respondido, ficou bem mais claro agora, né? Eu também não sabia muito bem como é que funcionava tudo isso. É bem legal isso. Você entrou já um pouquinho de um assunto que a gente trataria principalmente no próximo bloco, só que já que nós entramos, eu acho que é bem legal já dar uma introduzida, principalmente porque o terceiro bloco ele geralmente é um pouquinho mais curto, mas falando principalmente da alienação parental, que é um tema polêmico, um tema muito atual, né, que ele entrou na legislação há não muito tempo e que vem sido muito tratado pela mídia e de maneira geral ultimamente. Se você puder comentar um pouquinho pra gente o que é a alienação parental. A alienação parental é quando praticamente o pai ou a mãe, de uma forma, eu vou trazer mais de uma forma prática, ela querendo atingir o outro, ou machucar, ou punir mesmo, ela usa a criança. Um exemplo, a mãe está com a criança e o pai atrasa para buscar a criança. Vamos pegar um exemplo bem simples. Tá vendo como que é seu pai? Ele atrasa todas as vezes. Seu pai sempre foi assim.
seu pai, e aí começa a trazer palavras pejorativas para a criança, ou mesmo o pai tem o direito de visitar, a mãe começa a proibir que isso aconteça. E por outro lado, o pai está com a criança e ela começa a ofender, trazer palavras ou até mesmo postura de todas as formas, aí denigrindo a imagem da mãe para a criança. Ou seja, traz uma carga totalmente desnecessária, e a psicologia explica muito bem isso, né? Que a criança não tem que passar. Então a criança, na verdade, ela fica no meio de um tiroteio. Na cabeça dela, o meu pai é ruim, não, a minha mãe é ruim, nossa, porque faz isso comigo? E aí vai e traz todos os transtornos que a situação coloca ao infante. Voltamos, pessoal. Agora acabamos de escutar La Vie en Rose, uma música que é conhecida mundialmente. Ela é do ano de 1945, da cantora mundialmente conhecida Edith Piaf, que é conhecida como uma das maiores vozes da música francesa de todos os tempos. Essa música ela foi gravada por várias pessoas, ela tem várias versões instrumentais, enfim. E essa versão ela é de 2015, é na voz da Madonna, conhecida também mundialmente. E nós trouxemos essa música hoje principalmente por um motivo. Essa questão da alienação parental, como a gente estava bem conversando agora no intervalo, como que as questões familiares, né, de maneira geral, elas são muito conflituosas e são muito dúbias, né? Porque a música ela tem uma letra carregada de emoção, carregada de afetos positivos, digamos assim, e essa questão da alienação parental muito complicada, muito controversa, né? Essa música, essa versão dela é do ano de 2015, como eu disse, e ela foi cantada pela Madonna primeiramente num show da turnê dela em Chicago, nos Estados Unidos, no ano de 2015, exatamente no dia que ela tinha perdido a guarda do filho mais velho dela para o pai. Por diversas questões, foi um processo longo, um processo doloroso para ela, aliás, para todos, na verdade, e ela canta essa música La Vie en Rose em homenagem ao filho mais velho nesse dia, no fim do processo judicial. Então, são vários os exemplos, né? Daqui a pouco a gente vai comentar também um pouquinho do caso da Britney Spears, mas que são assim, os famosos, eles retratam o nosso cotidiano, retratam o cotidiano comum de pessoas comuns. Então, agora a gente retomando, até mesmo o que a gente estava comentando antes, né, sobre a alienação parental e as questões judiciais envolvidas na vara de família, né? Eu costumo trazer a seguinte observação. Na verdade, o profissional do direito, eu acredito que o profissional da psicologia também enquadra muito nessa situação. Nós somos meros instrumentos para poder auxiliar as pessoas conflitantes a resolver a situação. Ou, se não resolver, tentar diminuir o máximo possível o impacto que aquela situação traz ou o transtorno que ela resulta. Então, eu sempre procuro, nas situações envolvendo os atendimentos voltados para o direito de família, eu sempre busco uma visão mais conciliatória, mesmo que há vários conflitos. Por isso que eu gosto muito da atuação conjunta com o profissional de psicologia. Justamente porque longas ações de guarda, longas ações de divórcio, todas essas questões que traz o litígio, eu vou trazer até de uma forma mais prática. Uma ação de guarda que demora 3 anos, são 3 anos da vida daquela criança. 3 anos para a vida da criança é muito tempo. Uma criança que tem 4 anos, 3 anos da vida dela é 3 quartos, né? Então é muito tempo, relativamente falando, é muito tempo. Então a atuação do profissional ela tem que ser o máximo possível resolver da melhor maneira o conflito. Tem situações que não tem conserto, né? No sentido mesmo de impacto. Tem situações que vai ter que afastar a criança do pai, em decorrência de violência, ou vice-versa, da mãe, enfim. Mas tudo baseado no laudo dos profissionais envolvidos. E também é lógico, quando há uma definição, por uma imposição do juiz, que a criança vai ficar com A ou com B, sempre um vai ficar muito descontente com toda essa situação. Por isso que os processos de família, quando são resolvidos de maneira consensual, mesmo um abrindo mão de uma parte, ambos abrindo mão, ainda é o melhor resultado, é a melhor forma de encarar a situação.
Sim. E falando também, né, da psicologia nessa atuação, então, assim, acho que são áreas de tamanha necessidade e importância em um processo, né, chamado até a síndrome da alienação parental. Então, assim, que as áreas precisam trabalhar em conjunto, pensando nisso que você falou, de auxiliar os envolvidos nisso. Então, por exemplo, quando a gente estava falando envolve todo mundo, os pais, os outros familiares, mas quando se pensa na criança, né, tem questões práticas, às vezes, em que os profissionais precisam auxiliar todas as pessoas a reelaborar a nova estrutura de vida que eles foram inseridos. E mais do que isso, não tem uma regra. Não tem como pegar uma regra do caso Y e trazer para o caso B, por exemplo. Claro, né? Cada um tem a sua maneira. Você vai construir ali com os envolvidos essa nova forma de vivenciar, essa nova forma de conviver. É trabalhoso e é um trabalho árduo para todos envolvidos, inclusive para o pai e para a mãe e até mesmo para a criança. O trabalho muitas vezes acaba que torna uma de redução de danos, né? Sim. Principalmente danos psicológicos e danos globais que acontecem nessa família, né? E isso, na verdade, é a elaboração de um luto, né? Porque você está saindo de uma estrutura de vida, de costumes, de rotina, inclusive, e indo para uma outra. Então, você precisa elaborar como foi perder isso. Né? E tem as fases para se elaborar isso. Por exemplo, na prática, né? Tem até um documentário para deixar para o pessoal que está ouvindo a gente como indicação, chama A Morte Construída. A Morte Construída. Que é sobre alienação parental, né? E tem um relato que me marcou muito, né, durante o tempo que eu estava assistindo, que foi o seguinte: uma profissional fala assim, quando a criança tem a guarda da mãe, e daí ela vai passar o final de semana com o pai. Quando ela retorna, essa criança provavelmente fica triste, né? Porque é a hora que ela mais sente que a separação aconteceu. Ela acabou de viver essa separação, ela estava com um, depois ela foi ficar com o outro. E às vezes as pessoas que estão envolvidas pensam assim, nossa, mas ela tá vendo lá? Não é bom ficar com o pai, né? Ficar com o pai é ruim, por isso que ela tá triste. Não, ela tá elaborando o luto dela. Né? Espera-se que ela fique triste, inclusive, para que ela consiga se reconstruir até ela se adaptar que agora a vida vai funcionar dessa maneira. Né? E às vezes precisa de alguém ou de um profissional, enfim, que auxilie nessa sensibilidade de perceber que tudo isso está sendo reconstruído na cabeça dessa criança e também dos pais envolvidos. Né? E até a legislação, ela sempre traz o melhor para a criança, né? É por isso que a legislação bate muito em cima da convivência com o pai, com a mãe. E tem até uma situação da guarda compartilhada. Eu, particularmente, sou bem resistente da forma que teve a alteração da legislação impondo a guarda compartilhada. Eu vou trazer até porque, só explicando, a guarda compartilhada é quando o pai e a mãe exercem conjuntamente a guarda da criança, compartilhando todas as situações. Mas, do meu ponto de vista, e até em situações que eu acompanho, a guarda compartilhada tem que ser construída. Ela tem que ter uma harmonia e convivência entre os dois. Não dá para ser imposta como vem acontecendo. Ou seja, a guarda compartilhada antes era uma exceção, hoje ela tornou-se uma regra. Então, no meu ponto de vista, a imposição nessa situação não funciona, e até de situações que eu acompanho. Foi o que você acabou de falar, né? Como é que se pensa em regras quando cada um vivencia isso de uma maneira? Quando cada um tem a sua realidade, enfim, é muito complicado pensar em regras nesse momento. Uma norma que dê essa regência para a família, né? Se antes que tinha, assim, o contexto familiar não fugia tanto dos padrões impostos, né, esperados pela sociedade, imagina hoje com toda a amplitude dos contextos familiares. Então é muito complicado, mas a partir do momento que falta esse respeito e essa consideração na sua visão em relação ao outro, é muito complicado, né? Por isso que a alienação ela é tão prejudicial não só para a criança, mas também para os pais também, né? Sim, aí a importância frisar, né, um pouquinho, as pessoas que estão ouvindo e passam por essa situação, conhecem alguém que passa por essa situação, tem alguns casos muito complicados em que os profissionais também não atuam da maneira mais esperada, né, e ainda aumenta um pouco o problema que já não era pequeno.
Então, assim, tomar um pouco de cuidado e também estudem sobre, leiam sobre, né? Nesse documentário mesmo que a gente comentou, tem alguns relatos de profissionais da psicologia que fizeram laudos mal feitos, inclusive acusando, por exemplo, abuso sexual, e que isso envolve o futuro daquela criança que está dentro dessa situação. O futuro daquela família, inclusive. Futuro daquela família toda envolvida, né? Então, assim, tem o Conselho Federal de Psicologia, tem todas as exigências, e talvez todas as pessoas que não são da área precisam também ter conhecimento dessas áreas, né? A preocupação é com o achismo profissional, né? Sim. Você não acha, você busca, você analisa, e você prova, estuda e demonstra, assim, com instrumentos técnicos, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista psicológico. Há vários atropelos nesse sentido. E mais do que isso, o respeito, né? Sim. Você entender a peculiaridade daquela família, a situação específica a qual você está acompanhando. Então, não adianta eu chegar a impor o que eu entendo por modelo de família, sendo que a concepção daquela família é de uma maneira muito diferente. Tá. Pessoal, o papo está muito bom, o programa de hoje foi ótimo, mas infelizmente estamos chegando no final de mais um Observatório Cultural. Gostaríamos de agradecer ao pessoal que acompanha a nossa programação pelo Facebook, todos os ouvintes. Agradecer você, Elvio, pela presença hoje. Suas informações foram muito importantes. Daisy, presença sempre muito agradável. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Hoje eu estou simpática, eu estou rindo sozinha aqui, mas um beijo para todo mundo que está ouvindo a gente. O Observatório Cultural vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, às 17 horas. Reprises aos sábados às 14 e no domingo às 19 horas. O Observatório Cultural é uma produção do Espaço Vida Consciente. Apresentação, Daniel Furtado e Daisy Lima. Não, é só agradecer mais uma vez a participação e um abraço para todos os ouvintes. Estou à disposição sempre que o convite chegar. Muito obrigado. Comunicação, Vinícius Bernardes. Comando técnico, Rodrigo Albert. Até a próxima, pessoal. Ótima quinta-feira.